E assim como a novela se estendeu quando a gente ficou lá criticando o preço do Play 5 Pro, agora a nova novela é falar sobre os misteriosos teraflops. Ou talvez só tirar sarro da cara de quem não consegue questionar, no mínimo, o que é mais óbvio. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo para o canal, um grande prazer em ver vocês aqui novamente. E não tem jeito, esse é o assunto do momento, PlayStation 5 Pro, os teraflops, muita coisa que agora é despejada na internet, na maioria de forma burra e outras de uma forma minimamente coerente. E no vídeo de hoje eu quero falar aqui a respeito de uma coisa, né, que aconteceu ontem, que foi uma interação, né, que eu tive aí com o Baltar, que daí eu acabei tendo a ideia de fazer um conteúdo a respeito, porque eu sinto que ainda tem coisas que seriam interessantes de serem comentadas sobre o caso. Então a gente viu ontem o manual, né, do PlayStation 5 Pro, que foi divulgado aí já mundialmente, rolou unboxing na maioria dos canais que a gente vê por aí, aqui no Brasil também, muita gente, né, canal de tecnologia, Adrenaline, outros canais aí também, que receberam o console. Só que aí, o que realmente está gerando problema é o que a Sony colocou no manual do PlayStation 5 Pro, sobre estar escrito ali 16.7 teraflops, cujo RDNA não é confirmado, não é especificado. E essa falta de especificação do RDNA é justamente o que está causando todo esse problema. Ou melhor dizendo, é justamente o que abre as portas para se questionar e tentar entender, claro, do como que essa informação foi formulada. Só que aquela coisa, galera, a internet, ela abre as portas para todos os tipos de pessoa, as normais e os chimpanzés, né? O chimpanzé é aquele cara que ele fica berrando, aquele cara que ele fica pulando, que ele fica ali na torcida para que uma coisa não seja aquilo que ele mais tem medo que seja. E nesse caso, a gente se refere muito mais a gente de Xbox que estava torcendo com todas as forças para que o PlayStation 5 Pro não fosse tudo aquilo que ele estava sendo especulado. Sendo que esse é o mesmo cara que dizia, na época do PlayStation 5 base e o Xbox Series X, que por causa de 2 míseros teraflops e uma escala que não daria nem 18% de diferença, era algo extremamente significante, que era algo que, nossa, olha, veja como o Series X é muito mais poderoso. E o que mais me impressiona é ver como que vocês não cansam de quebrar a cara. Passa ano após ano vocês tomando lapada reversa e vocês nunca aprendem a lição. Vamos relembrar o que aconteceu, por exemplo, alguns meses atrás, quando os caras estavam lá falando, né, fazendo vídeo, jurando de pé junto, por exemplo, que os jogos do Xbox não iam pro PlayStation. O que aconteceu? 4 jogos foram de uma vez. Aí, não aprendendo a lição, os caras insistiram de qualquer forma. Ah, não, Indiana Jones, não, esses jogos maiores nunca vão pro PlayStation, são só os menores. Fizeram o vídeo ao vivo, reagindo em live, torcendo pra não acontecer aquilo. Quando aconteceu o evento do Indiana Jones, todo mundo lá, olha lá, não citou o PlayStation 5, dali 2 segundos depois, o cara fala que tinha um anúncio novo. E aí, a cara de vocês sabem o que deles simplesmente ficou estampada assim na tela, você via no olhar dos caras, né? Teve um maluco ali que a gente fez o react, que ficou literalmente mais de meio minuto só com a bocona caída assim, ó. Porque sentiu a trolha na cara. Vocês têm que aprender a ter uma crítica, a olhar coisas de uma forma mais abrangente. Ficar se apegando ao manual do PlayStation 5 Pro, que diz ali 17 teraflops, mas não especifica o RDNA, não adianta muita coisa. Eu mostrei no vídeo de ontem, por exemplo, que o manual do PlayStation 5 base faz exatamente a mesma coisa. Informa ali os 10 pontos, tantos teraflops, mas não diz qual é o RDNA, embora a gente já soubesse que era o RDNA 2. Só que nesse caso, tem uma grande diferença. Aí é onde entra, né, a minha interação com o Baltar ontem e que também tem a ver com o vídeo que o Baltar fez ontem no canal dele. E aí é onde eu vou convidar vocês para olharem aqui comigo. Isso aqui é um post que o Baltar fez falando a respeito, né, da galera que tava respondendo ao vídeo dele. Vídeo esse que, diga-se de passagem, trouxe basicamente as mesmas informações que eu também falei no meu vídeo. E detalhe, ele postou o vídeo dele praticamente ao mesmo tempo que eu postei ontem. A gente chegou
praticamente nas mesmas informações porque a gente pesquisou sobre essas informações. É muito diferente desses chimpanzé que você vê na internet, que só fica gritando, só fica se ferrou, é 17 teraflops, tá passando pano. Bom, ao passo que nem tudo são flores, outras coisas funcionam muito bem, como os grupos da Promotech Games, parceira aqui do canal, que traz pra vocês os melhores cupons de desconto na hora de comprar aquele produto, aquele headset, aquele jogo, aquele videogame que você só encontra no grupo deles aqui do WhatsApp, que está aqui na descrição. Tá esperando o quê? Faz parte e economize muito dinheiro nas suas compras. Fala pra mim como que é passar pano, você trazer informação relevante que é totalmente diferente do que vocês fazem. Depois vocês tomam a lapada reversa e aí vai fazer o quê? Excluir vídeo do canal no YouTube, né? Vai lá privar, deixar só pros membros, que foi o que aconteceu aí com o ex-líder cachista, inclusive, né? Quando rolou o negócio do Indiana Jones, foi lá, correu pra privar o vídeo, né? Porque a galera começou a zoar em cima, então... eu não tenho por que privar meus vídeos. Todos os vídeos em que eu fiz sobre o PlayStation 5 Pro, eu abordei todas as possibilidades, de todos os lados. Inclusive, uma coisa que eu falei pra vocês é que o PlayStation 5 Pro poderia, inclusive, ter pré-definido que uma parte dos seus teraflops fosse usado para o PSSR e a outra parte ficaria para o processamento normal, que é uma grande possibilidade de também estar acontecendo aqui. Ninguém tá batendo martelo, mas eu abordei isso. Por quê? Porque a arquitetura do RDNA 3 possibilita muita coisa que vai além do RDNA 2. E o Baltar fez basicamente a mesma coisa. No vídeo dele, inclusive, trouxe muitas informações relevantes, como, por exemplo, o que seria da AMD, nessa arquitetura RDNA 3 para frente, quando ela fala dos teraflops, é não se referir aos teraflops, tendo em mente aquela tecnologia do Dual Issue, ou seja, querer divulgar a placa como se o número teórico do Dual Issue fosse os teraflops verdadeiros. Então o que a empresa faz? Vamos divulgar no Single Issue, né? Vamos divulgar ali nos teraflops do jeito mais tradicional e a gente de repente comenta o que pode ser ganho em cima disso. Foi isso que eu comentei sobre o PlayStation 5 desde então até aqui. E o que a turma dos chimpanzés aí ainda não entenderam é que a Sony, além de não ter especificado, deu todas as pistas que indicam que a arquitetura do PlayStation 5 Pro seja mais atualizada do que o RDNA 2. E um dos principais argumentos que tanto o Baltar quanto eu utilizamos nos nossos vídeos são totalmente lógicos e plausíveis de serem levantados, como por exemplo o Ray Tracing. O que muita gente não está entendendo é que, por exemplo, o Ray Tracing ele é amplamente ligado à tecnologia das unidades computacionais na GPU. Então como é que você vai conseguir fazer um Ray Tracing 3 vezes mais rápido usando a mesma arquitetura do RDNA 2? Isso é um questionamento lógico. Pode ser possível? Aí eu já não sei se eu ficaria impressionado de ver os caras conseguirem, né, fazer isso em um RDNA 2 ou se eu acharia a Sony ainda mais vagabunda. Tudo indica o quê? Que a arquitetura foi atualizada para o RDNA 3, no mínimo um RDNA 3 para cima. Um outro ponto que também é muito válido nesse caso, que é o que eu falei para vocês, é o próprio PSSR, que sabidamente utiliza de inteligência artificial, machine learning, através de uma tecnologia que nem no RDNA 3 tem atualmente, que é o Neural Processing Unit, que está previsto para chegar somente no RDNA 4. Então todas essas coisas, todos esses levantamentos que a gente está fazendo são levantamentos lógicos, são levantamentos que fazem todo sentido do ponto de vista tecnológico. Mas que pro chimpanzé, né, pro leitor de capa de livro, né, a galera que acha que entende de tudo ali só porque ele é uma sinopse, por exemplo, não tem argumento para refutar isso. E o que ele faz? Ele corre pra coisa mais básica possível. Ao invés de ele tentar refutar seu argumento, ele vai falar que você tá passando pano e tudo mais. E foi exatamente isso que também fizeram com o Baltar. Agora eu pergunto pra vocês, como é que pode dois caras que fazem um vídeo, né, a respeito dessas informações, dizerem praticamente a mesma coisa, postando o vídeo praticamente no mesmo horário? Eu não conversei com o Baltar por WhatsApp, a gente simplesmente pesquisou. Então os levantamentos fazem sentido. O próprio cara do canal do Adrenaline fala exatamente a mesma coisa, né? Quando ele abordou o PlayStation 5 Pro, ele também levantou o mesmo questionamento, ou melhor, ele fez até as próprias afirmações com base nas especificações. Então, aí eu falo pra vocês, como é que pode tantos caras com canais que abordam tecnologia, né, canais que são até específicos, especialistas, somente nesse assunto, tirar a mesma conclusão, ou levantar os mesmos questionamentos? Será que não tem um padrão aí que tá chamando atenção nesse caso? Olha só, por exemplo, o vídeo aqui do Adrenaline tem 1 minuto e 34. Eu recomendo que vocês assistam. Lá ele fala, né, sobre o PlayStation 5C, um RDNA 3.5, um 3,5, porque realmente as features que a Sony tá divulgando nele, tem coisa que não tem nem no RDNA 3 de agora. Mas aí, meus amigos, nossa, cara, meu Deus do céu, velho. Agora vem a grande pérola aqui no vídeo, né, que é o seguinte. O Baltar ontem tava fazendo uma live, né, a respeito aí do tópico, que ele tava reagindo a vários youtubers. E aí ele reagiu, por exemplo, ao nosso amigo Tiff. Ai, meu Deus, o nosso amigo Tiff
que tava também fazendo um react dos meus conteúdos, né? Logicamente deturpados, já que a galera chega lá na internet, cata o negócio, tira fora do contexto. Normal, é padrão dos canalzinhos burro de Xbox que você vê por aí. Só que aí o nosso amigo Tiff, em toda a sua sabedoria, resolveu mostrar todo esse conhecimento tecnológico que ele tem, que inclusive ele também utilizou para afirmar que o Indiana Jones não iria sair no PlayStation, né? Depois teve que privar todos os vídeos falando de console, né? Não, Sr. Tiff, eu me lembro muito bem o que o senhor fez. E aqui ele resolveu tecer um comentário que, olha, eu não sabia que o nosso amigo Tiff era especialista em tecnologia. Eu vou até deixar vocês ouvirem, porque eu mesmo não consigo acreditar em tamanha sabedoria. Vejam só. Acho super normal o Xbox One X ter 6 teraflops, ou seja, 4 teraflops a mais, na verdade mais que 4 teraflops, né? A mais que o Xbox One normal, mas se espantou quando viu que o PlayStation 5 Pro poderia ter mais de 20 teraflops. O pessoal olhou, nossa, mas 10... Esse cara não manja de escala, né? Claramente não tem noção de escala, né? Ah, mas não tem, meu amigo Tiff. Uma RX 6800 XT, por exemplo, foi lançada lá em 2020. É RDNA 2. Quando a gente vê aqui nos teraflops, ela tem 20 teraflops. Agora você já viu quanto que tem uma RX 7800 XT, que foi lançada no ano passado, e que quando a gente olha aqui tem quase o dobro de teraflops. Aí eu falo pra você, né? Você acha mesmo que é impossível um negócio que salta de 20 pra quase 40 teraflops em um espaço de 3 anos? A gente não tá falando do PlayStation 5 Pro estar sendo lançado aqui logo em seguida do PlayStation 5 base. A gente já tem um intervalo aí de praticamente 4 anos do lançamento do PlayStation 5 base até agora. Então, se em apenas 3 anos, né, uma placa da AMD, que é a mesma fabricante do chipset do PlayStation 5, salta tudo isso aqui em potência, o que dirá então um console com 4 anos de distância? Lembrando que o teraflop ele deve ser comparado, né, em geral, diante da mesma arquitetura, porque além dessa diferença em números teóricos de teraflop que a gente tá vendo aqui, também existe o fato de que isso aqui é o RDNA 3, que é bem mais eficiente do que o RDNA 2. E isso também implica numa coisa que muita gente da Xbox ainda não tá entendendo na situação. Vamos supor que o PlayStation 5 Pro não trabalhe com o Dual Issue, ou seja, aquele negócio de você ter o dobro de instruções por ciclo, o que teoricamente pode até duplicar em teraflops, né, a sua, entre aspas, potência. Ainda assim, seriam 17 teraflops em RDNA 3 versus os 12 em RDNA 2 do Xbox Series. Que inclusive vocês agora estão querendo colocar no mesmo nível do PlayStation 5 Pro, dizendo que ele vai rodar Machine Learning, né? Por causa de uma atualização do FSR que vai sair por aí. Meu Deus do céu, velho. Vocês não têm noção das coisas. Olha como que é cada comentário idiota. Tem maluco aí falando que o PlayStation 5 Pro ainda é RDNA 1. Você consegue perceber o nível de retardo mental que você precisa ter pra fazer esse tipo de afirmação? Agora compara esses caras que falam esse tipo de estupidez com o que eu, Baltar e tantos outros estamos questionando aqui e veja o que faz mais lógica pra você. Outro exemplo aqui são as próprias RTX, né, da Nvidia. A gente vê, por exemplo, uma 2070 que foi lançada lá em 2018, 2019, 7 teraflops e meio. Aí você vai pra próxima Nvidia, né, que lançou em 2020, ou seja, uns 2 anos, 1 ano depois, já tem uma diferença considerável, cara. Você tem mais do que o dobro, né, em números de teraflops, porque saltou de 7 para 20. Lembrando que a arquitetura, ela se atualiza, tá? Então e aí, meu amigo Tiff, será realmente que eu tô errado com relação à questão de escalas? Então enfim, galera, acho que nem tem mais aqui o que acrescentar aqui pra vocês no vídeo, né? Eu acho que o óbvio já foi falado, mais do que isso, mais até. E aqui no final do vídeo, tá? Eu vou reconhecer uma coisa que realmente eu cometi um erro mesmo, tá? Ontem, quando eu tava lá no Twitter, né? Tem muita gente que eu sigo aí da área de tecnologia, e eu vi os caras compartilhando um print ali que era do Alan Wake 2, afirmando, os caras compartilhando, caras sérios mesmo, né, compartilhando ali. Eu, por tabela, também cometi um erro, não sabia ali no caso, que foi quando eu coloquei aqui pra vocês, né, aquela comparação do Alan Wake 2, que mostrava ali os reflexos, a resolução e tudo mais, e na verdade aquilo ali, pelo que a gente ficou sabendo, era uma coisa que tinha sido feita, na verdade, no PC. Então a gente vai ter que aguardar pra ver aí, né, uma comparação mais justa desses títulos no PlayStation 5 Pro versus o Xbox Series X, que mesmo assim não deve ser lá muito diferente. Então só essa correção que eu queria deixar aqui pra fazer pra vocês no final do vídeo. E é isso, galera. Comentem o que vocês acham, deem a opinião de vocês, digam aí tudo que vocês pensam. Não se esqueça de avaliar o vídeo e também de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.